1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém, queridos? Meus amados, na última terça-feira, antes do Congresso de Missões Siloé, eu terminei aqui com os irmãos o capítulo 19 do nosso credo, falando acerca do batismo no Espírito Santo. E hoje eu quero começar a falar com os irmãos sobre os dons do Espírito Santo. O capítulo de número 20 do nosso credo. Meus queridos, o que nós temos agora? Eu não vou falar hoje sobre todo o contexto da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, mas o que nós temos aqui, nessa carta, é um grande curso de discipulado que o apóstolo Paulo dá à igreja de Coríntios. A igreja de Corinto era uma igreja que, se qualquer um dos irmãos forem olhar a contextualização dessa igreja, vão observar que era uma igreja rica, próspera, em vários sentidos, inclusive uma igreja onde se podia encontrar todos os dons, segundo a própria Escritura. Agora, era uma igreja que também tinha muita coisa a ser corrigida. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve a essa igreja, ele dá um curso bíblico de discipulado. Ele começa meio que colocar os crentes no lugar. Por exemplo, na igreja de Corinto tinha um caso de incesto. Para os irmãos terem ideia da seriedade das coisas que aconteciam no meio daquela igreja. E o apóstolo Paulo foi lá e corrigiu aquilo ali. Disse para a igreja: isso é errado, isso não pode. Você já prestou atenção à leitura da Santa Ceia que a gente faz todos os meses? Quando vos ajuntares para comer, esperai uns pelos outros, mas quem tem fome, come em casa. Daí você imagina o que estava acontecendo na igreja de Corinto. O apóstolo Paulo dizer que quem quiser ter fome, quem tem fome, come em casa. Ou seja, na sua casa você faz o que você quiser. Agora, na casa de Deus é diferente. Tem ordem, tem uma maneira de ser. Você observa que quando ele fala acerca dos dons espirituais, ele começa o capítulo 12 dizendo assim: acerca dos dons espirituais eu não quero irmãos. Você observa que ele está falando para irmãos de menos experiência de fé. Eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. O que é o termo ignorante, irmão? Ignorante tem aquela conotação da pessoa que é mal educada, né? Da pessoa que é bruta. Mas se você pegar aquela pessoa que é inconsequente, que é o que? Estúpido, não é sinônimo de estupidez. Agora, se você olhar o dicionário, a ignorância, ela está diretamente ligada a você não ter domínio ou autoridade sobre determinado assunto. Por exemplo, eu vou dizer aos irmãos que na área da saúde eu sou ignorante, porque eu não tenho formação nenhuma da área da saúde.
Se alguém ficar doente aqui, eu vou orar pelos irmãos e pedir para Deus curar. Mas se eu for me meter a besta de fazer um procedimento cirúrgico em alguém, não é que Deus me livre e guarde que um dia eu tenha que fazer isso, há uma probabilidade muito grande e um risco real da pessoa vir a óbito, se não for infinita misericórdia de Deus, porque eu sou ignorante no assunto. Aí você observa que quando o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, ele diz acerca dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. E olhe para mim, irmãos, e veja comigo uma coisa interessante. Eu parei de falar semana passada sobre o batismo no Espírito Santo. Você concorda comigo que sobre o batismo no Espírito Santo existe muita ignorância? Existe, irmão, muita ignorância. Existem pessoas que professam, inclusive, a fé de acreditar na realidade do batismo no Espírito Santo com a evidência inicial do falar em outras línguas. Mas são pessoas que... Eu conheço uma pessoa que disse que já foi batizado umas 5 vezes. Quando eu pergunto, eu sou um bom observador, e eu decoro exatamente o lugar onde as pessoas sentam, por exemplo. Não é? Eu olho para um lugar e procuro as pessoas naquele lugar. A minha mente funciona assim, cada um tem uma maneira de funcionar. Minha mente funciona assim. E às vezes eu pergunto, quantos aqui são batizados no Espírito Santo? E eu vejo que uma pessoa levanta a mão e diz que é. Mas quando a gente chama para frente para orar para Deus batizar, a pessoa também vem. E eu já perguntei, irmão, você é batizado no Espírito Santo? Eu acho que eu sou. Por que você acha que é? Porque eu senti um negócio assim, pastor. Não é sentir. Eu disse, mas você falou em outras línguas? Não, então você não é. Mas uma vez eu estava num congresso, a pessoa disse, aí um homem desceu lá, o homem que pregava, desceu do altar da igreja, colocou a mão na minha cabeça e disse, você já é batizado no Espírito Santo, só falta falar. Não, irmão, não é assim que a gente crê. Se não falou é porque não é batizado. Está entendendo? Então o apóstolo Paulo, quando ele fala dos dons, ele fala para os irmãos, cuidado, irmãos, acerca dos dons, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês precisam ser usados por Deus através dos dons espirituais, mas vocês precisam saber o que vocês estão fazendo. Por exemplo, ele diz assim, olha, eu vou dar só um exemplo aqui, eu não vou explicar tudo hoje, mas ele diz assim, porque ninguém fala pelo Espírito de Deus e diz, Jesus é anátema. Você observa, como é que uma pessoa que é usada por Deus nos santos dons espirituais, abre a boca para dizer, supostamente pelo Espírito, que Jesus é anátema, que Jesus é amaldiçoado, ou que qualquer outra coisa semelhante a essa? Não falou pelo Espírito. Não é, irmãos? Tenha cuidado, porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, se tem uma coisa que se evidencia na nossa vida, é o temor. Você já viu que às vezes tem pessoas que aqui na igreja não tem, por isso que eu posso falar com liberdade. Mas tem lugares que tem pessoas que se acham tão próximos a Deus, entre aspas, que eles se acham no direito de usar palavras de baixo calão como para Deus. Eu já vi pessoas dizer, não, Jesus é um cara muito legal. Eu disse, não, só se for aquele Jesus da Globo. Porque se for o da Bíblia Sagrada, ele não é cara, ele é Deus. Ele é Senhor da nossa vida. Não é verdade, irmão? Não se trata Jesus com gíria. Uma vez eu ouvi, a gente fala do radicalismo dos mais antigos, mas a gente aprende muito com eles. Não é? Tem um hino que fala do cara, né? Chame esse homem com fé. Só ele abre o mar. É até um hino bonito. Eu já cantei algumas vezes na igreja. Daí uma vez o pastor disse, cuidado para você não confundir esse homem com um homem qualquer. Esse homem não é um homem qualquer. O homem que tem poder para abrir o mar é com H maiúsculo, é sinônimo de Deus. Ele é Deus na nossa vida. Nós, irmãos, sobre os dons espirituais, nós ensinamos que os dons espirituais, e nós cremos também, que eles são atuais e presentes na vida da igreja. Preste bem atenção à primeira observação.
os dons espirituais, eles são atuais e presentes no dia a dia da igreja. Preste atenção, porque biblicamente falando, para eu ser usado por Deus nos santos dons espirituais, eu tenho que ser parte da igreja. Afinal, a gente aprendeu na escola dominical, não tem muito tempo. Nós aprendemos que os dons espirituais são, lembra a finalidade? Primeiro, para Deus ser glorificado. Segundo, para a igreja ser edificada. A igreja ser edificada. E a palavra de Deus confirmada através de sinais. Você observa que os dons espirituais estão diretamente ligados à igreja. Eu quero descartar com isso aquela figura do guru. Nós não precisamos de guru na nossa vida, irmão. Sabe o que é o guru? É aquela pessoa que está em casa, sentado num trono, não é? Está lá, o cartomante, sentado num trono, e as pessoas vão lá se ajoelhar nos pés dele e pedir uma profecia. Profetize aí, eu só não vou usar o irmão Samuel como exemplo, para não constranger o homem de Deus. Mas imagine que tem alguém sentado ali naquela cadeira, aquela harpa. Aí vão lá as pessoas, dobram o joelho na frente dele e diz assim: você tem o dom de curar, bota a mão na minha cabeça para Jesus me curar. Não é? O que Deus está falando com você ao meu respeito, José? Eu perturbado, tribulado, não é? Que nem o patrão lá da fábrica de Eduardo. Atribulado, aí eu ligando a José: o que Deus está falando para você ao meu respeito? Nós não precisamos disso, irmãos. Nós não precisamos disso, não precisamos disso. Deus, ele dá dons à igreja, para o nome dele ser glorificado, para a igreja ser edificada. Ninguém é possuidor de dons. Os dons não são meus. Se pelo Espírito não for dado, a ninguém é dado. Uma vez uma pessoa bateu de frente comigo, bateu no peito: eu tenho os dons de cura. Eu disse: então não perca seu tempo aqui, vá lá no hospital e bote a sua mão sobre a cabeça daquele povo que está no corredor sofrendo, e cure todo mundo. Aí ele disse: mas não é assim. Eu disse: mas o dom não é seu? Se é seu, você pode curar quem você quiser, mas não é seu. Pelo Espírito é dado à igreja. Preste atenção, irmãos, que o batismo no Espírito Santo é um dom. Lá em Atos capítulo 2, versículo 38, está escrito: mas vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Sabe por que é o dom? Porque a palavra dom, ela tem por significado primário algo que está além da nossa capacidade. Se é um dom dado por Deus, significa algo que Deus acrescenta na nossa vida, que por nossas próprias forças nós não somos capazes de alcançar. Sabe por que o batismo no Espírito Santo é Deus? Porque a evidência inicial do batismo diz respeito a uma língua que você não sabe falar, que pode ser uma língua entendível pelos homens ou não. É uma língua: mas eu falei inglês, mas eu sou certificado em inglês, então não foi batizado no Espírito Santo. Né? Ninguém vem aqui falar inglês: não, aprendi a falar inglês na escola, vou falar lá para os irmãos entender que eu fui batizado. Não foi batizado, não adianta enganar a si próprio. É uma língua que você não é capaz pelo seu próprio entendimento. Aqui a gente tem um testemunho, por exemplo, eu citei, quando eu estava falando dessa história da evidência do falar em outras línguas, eu citei o pastor Dimas, que quando foi batizado no Espírito Santo falou em japonês. E o japonês que estava lá aceitou Jesus porque ouviu falar das maravilhas de Deus na língua dele. Tem irmãos aqui na igreja, simples, que já disseram para mim depois do culto: pastor, no dia que eu fui batizado no Espírito Santo eu falei inglês, mas eu nunca mais falei na minha vida uma palavra em inglês, mas naquele dia eu falei. E as pessoas entenderam o que eu estava falando. As pessoas sabiam inglês. Porque é um dom, não é? É um dom. É um dom, ou seja, é algo que o céu derrama sobre a nossa vida. A Bíblia é tão perfeita que ela diz assim: buscai antes o reino de Deus e a sua justiça. Porque tem coisas que o dinheiro não compra, a escola não ensina, nós não conseguimos em qualquer esquina. Tem coisa que só o céu, somente Deus pode acrescentar na nossa vida. E o batismo no Espírito Santo é um desses. É uma dessas coisas, é um dom de Deus. Agora, é um dom de Deus que é para todos os crentes. Já falei sobre isso também, quer ver, ó?
Vire as páginas da sua Bíblia ao livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 39. Diz assim a palavra de Deus, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Ou seja, os dons do Espírito Santo, o batismo especificamente, a que eu estou me referindo aqui, ele é para todos os crentes. Eu já falei para os irmãos, o Espírito Santo não tem negócio com quem não tem negócio com ele. Eu disse, irmãos, vou repetir, não sejam enganados com essa história de que no quintal da minha casa tem uma galinha usada por Deus. Lembra, José, dessa história? Não tem. Se tiver uma galinha na sua casa que fala, não é Deus, é um demônio. Mas Deus usou um jumento. Mas, irmão, nós estamos na dispensação da igreja. A igreja é quem tem que dar continuidade à obra de Cristo. Como é que tem alguém esperando que um cachorro fale com ele? Não, irmão, ore, porque na minha igreja eu louvo a Deus, porque tem homens e mulheres de Deus consagrados, que têm compromisso com o céu e Deus usa eles. Aleluia. Então peça a Deus, se você quer que alguém fale com ele, com você, Senhor, usa um dos teus servos lá na minha igreja, e Deus vai levantar alguém para falar com você. Um dia eu estava aqui, não lembro exatamente o que estava acontecendo. Já sei, um problema aí, uma situação aí que eu estava vivendo. E eu disse assim, como eu queria receber um abraço da minha mãe. E eu vi, Francisco estava aqui, eu vim perto de Francisco, abracei ele, e eu disse assim, Francisco, como eu queria hoje receber um abraço da minha mãe. Mas ela está tão longe, isso é uma coisa impossível de acontecer. Aí Francisco se abraçou comigo, chorou, e disse, sua mãe está longe, mas Deus está aqui nesse lugar. Se levantou uma irmã ali, eu vou dizer quem foi, irmã Marilene. Se levantou, veio lá, desse jeitinho dela, simples, veio ali. Ela estava ali, aliás, para receber a oração. Saiu de lá, aí veio e disse assim, pastor, Deus colocou no meu coração lhe dar um abraço. E um abraço como se fosse sua própria mãe. Glória a Deus, aleluia. Não, irmão, Deus usa pessoas, servos, homens e mulheres que têm um compromisso com Ele. Não espere não é, irmão, que um cachorro da rua vai lá se abraçar com você. Né? E dizer Francineuda, não, pelo amor de Deus, né, irmão? O cachorro fizer isso, Marinho, é verdade, circuncisa, aliás, faz oração de saculejo por ele, né? Expulsa em nome de Jesus, exorciza, essa é a palavra, sai em nome de Jesus daqui, verdade, irmãos? Então, o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo é um dom para os crentes. Agora, mas os dons espirituais, tá certo? Os dons do Espírito Santo ou os dons espirituais, eles são restritos. Volte aí, irmãos, volte aí em 1 Coríntios, capítulo 12, onde nós fizemos a leitura. Primeiro, o versículo 1 diz, acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Então a gente precisa primeiro saber que existem os dons do Espírito Santo ou dons espirituais. E nós temos que ter conhecimento dele. Segunda coisa que a gente precisa saber acerca deles é que eles são restritos. Olha o versículo de número 29 e 30 desse mesmo capítulo, capítulo 12, versículo de número 29, diz assim, porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas, interpretam todos. Aí o versículo 31 diz, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Os dons são restritos, não é para qualquer pessoa. Não é, irmãos? Não é qualquer pessoa. Se você vê uma pessoa que não tem compromisso com a igreja, eu vou lhe ensinar. Por exemplo, como pode alguém ser batizado no Espírito Santo e ser um chamador de palavrão? Qual foi o Espírito Santo que batizou ele? Como pode uma pessoa ser possuidora dos dons e não ter compromisso com a igreja? Você imagina, eu sou um profeta. Vocês sabem, irmãos, que eu sou pentecostal. Eu creio na atualidade dos dons. Quando Deus me usa, eu estou orando,
eu estou com um propósito esse dia que eu não me contento de ficar muito dia sem ser usado por Deus. Senhor, derrama o fogo do Espírito Santo sobre minha vida, para eu pular de novo na igreja, para eu chorar na presença de Deus. Todo dia eu peço isso. Não me deixa muito tempo sem sentir a tua glória. Agora você imagina, e eu estou todo dia pagando preço, os irmãos estão pagando preço, trabalham o dia todo, mas de noite vem para o culto ouvir a palavra de Deus, tem compromisso com Deus. Você imagina agora uma pessoa que não tem compromisso com a obra de Deus, dizer que é possuidor dos dons. Mas pastor, Deus me revela, sim, pode ser um revelamento, uma revelação não é não. Tá certo? E tem coisas que todo mundo sabe. Não é, irmão? Não venha profetizar para mim que eu vim do Nordeste. Não é? Uma vez um irmão aqui, um abençoado veio pregar aqui, aí olhou para mim ali e disse assim: eu sei que tu veio do Nordeste, que lá na tua terra tu era um miserável, esquecido. Ninguém olhava para você, tu lembra disso? Ninguém olhava para você. Aí você veio se refugiar em Joinville, está queimado em nome de Jesus. Espírito mau de adivinhação. Não é, irmão? Espírito mau de adivinhação. É verdade, irmão. Cuidado com essas coisas. O derramamento do Espírito Santo é algo restrito aos que têm compromisso com Deus. Tem que ter compromisso com Deus. Como a igreja vai ser edificada se eu não tenho compromisso com a igreja? Os dons espirituais são capacitações, aprendam, espirituais e sobrenaturais, que são concedidas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo concede capacidade aos crentes para serem usados no poder dele. Tome cuidado com o termo concessão e com o termo posse. Não é, irmão? Ninguém é possuidor de dons. Nós recebemos de Deus em momentos específicos. Tem pessoas que são usadas sempre nos mesmos dons, mas não é sempre, é só quando o Espírito quer. Se o Espírito não quiser, não é usado. Não é, irmãos? Então, são concessões que são concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para o serviço especial dos propósitos divinos no meio da igreja. Você observa, são os propósitos de Deus que são cumpridos na igreja. Você já viu que quando a gente ora para Jesus curar, a gente tem fé. Eu tenho fé que orando Deus cura. Mas você já viu que não é todo mundo que é curado? Só é curado quem Deus quer. Você já observou? Não é quem eu quero. Eu oro por todo mundo e creio que Deus vai curar todo mundo. Uma vez, nós trabalhamos no departamento, eu e Thaisa, e a gente ajudava também, a gente fazia de tudo, né, na igreja. E a gente ajudava também na cruzada, uma grande cruzada que tinha naquela cidade. E o irmão, toda a cruzada, você lembra que ele chamava as pessoas e dizia: tragam os paralíticos para cá, tragam as pessoas na cadeira de roda. E ele saía com o microfone orando. E ninguém era curado. Ele orou a primeira cruzada, quem foi curado aí? Ninguém testemunhou de cura. Na segunda cruzada, ninguém testemunhou de cura. Na terceira cruzada, ninguém testemunhou de cura. Aí alguém foi lá e zombou dele. Mas tu ora e ninguém é curado. Ele disse assim: rapaz, eu faço a minha parte. A minha parte é crer que Deus cura. E eu creio que Deus cura. As pessoas não estão testemunhando agora, mas eu creio que Deus cura. Eu lembro que passou aquele dia ali, e no final do culto eu vi que o servo de Deus estava chorando. Certamente aquela palavra, ele se defendeu ali bem, mas eu sei que aquele veneno entrou no coração dele. Uns 4 dias depois, eu cheguei para uma reunião no departamento com ele, e ele disse assim: Mário Sérgio, sabe o que aconteceu? Veio uma irmã lá daquele bairro da Cruzada, andando aqui. Aí eu disse: que bênção, que a irmã veio andando. Ela subiu toda essa escada para chegar nessa sala. E ela disse assim: olha, eu vim aqui só para fazer uma oração por você, pela sua vida, agradecer a Deus pela sua vida, e para aumentar a sua fé. Porque se você acha que Deus não lhe usa, eu quero lhe dizer que você orou por mim na cruzada, e eu não fui curada na hora. Mas eu cheguei em casa e eu disse: Senhor, eu creio que o Senhor é o Deus que cura. E eu não fui para aquela oração por acaso, e fui dormir.
Quando acordei de manhã, me levantei sozinha da cama, botei os pés no chão, saí andando, fui para a cozinha, fiz meu café. Quando minha filha acordou, que me viu, caiu para trás. Meu Deus, minha mãe. Aí ela disse, o que é que tem? O que é que tem de errado comigo? Aí a menina disse, não tem de errado, tem coisa boa. A senhora está de pé, mulher, fazendo café, a senhora estava na cadeira de roda. Aleluia. Aí ela disse, aí que eu fui perceber que eu fui curada. Glória a Deus. Não é interessante isso, irmãos? Você observa, eu não vou dizer, porque aquele homem é um servo de Deus, é um missionário, está no campo, pagando preço, fazendo a obra, lá na Europa, lá em Portugal. Mas você observa que talvez se Deus tivesse curado, naquele sensacionalismo da cruzada, ele teria, talvez, eu não sei se isso iria acontecer, mas quem sabe o ego dele não ia subir. E ele dizia assim, está aí, orei, Jesus curou, o poder está em minhas mãos. Mas Jesus não fez dessa maneira. Jesus foi lá e curou a mulher, mas ela só foi perceber que foi curada no outro dia quando ela acordou. Porque a glória dos dons é para Deus. E os dons são usados para os propósitos de Deus e não para os nossos propósitos. Deus quer mostrar que Ele é fiel e que Ele cura e que Ele é capaz de fazer cumprir os dons. Né, irmãos? 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 7, no capítulo que está aberto a nossa Bíblia, diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E o versículo de número 8 diz assim: porque há um pelo Espírito, e você observa que é Espírito com E maiúsculo, porque se a gente ler só o versículo 7, a gente pode cair em engano e dizer assim, não, mas aí é dado para quem for útil. Então, se eu estou precisando, não que um milagre aconteça na vida do Everton, eu vou lá e vou dizer, aconteça um milagre, e o milagre acontece. Que eu tenho o dom da operação de maravilhas. Não, não é assim. Pelo Espírito é dado, aí começa no versículo 8, é dada a palavra da sabedoria. Pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, pelo mesmo Espírito a fé, pelo mesmo Espírito os dons de curar. Não é? Então não é você, é o Espírito, não somos nós, é o Espírito de Deus. Segundo, irmão, terceiro, aliás, são recursos sobrenaturais do Espírito Santo, operados por meio dos seres humanos. Agora, que seres humanos são esses? Os crentes em Jesus. Olha aí o versículo de número 7. Aliás, já lemos o versículo 7. Olha aí a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Abra sua Bíblia aí na carta aos Colossenses. Capítulo 1. Versículo de número 27. Diz assim a palavra de Deus, ó. Aos quais, vou ler a partir do 27. Aos quais Deus quis. Olha que coisa interessante. Aos quais, quem quis, irmãos? Deus. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aí o versículo 28 diz: a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem a toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Você observa, o apóstolo Paulo se coloca juntamente com um grupo de pessoas em uma categoria diferente daqueles que estão ouvindo. Você vê que ele diz assim, ó. Primeiro ele diz, aos quais Deus quis fazer conhecer, né? Quais são as riquezas da glória desse ministério entre os gentios. Você observa, Deus quis que alguma coisa se fizesse conhecida no meio dos gentios. Aí você vai observar que é Cristo em vós a esperança da glória. Aí ele diz, a quem anunciamos. Você observa que havia um grupo de pessoas com o apóstolo Paulo que cria em Jesus e anunciava, e havia um grupo de pessoas que precisavam crer ainda, que eram pessoas que ouviam. Significa dizer, irmãos, que os dons espirituais, preste bem atenção, os dons espirituais são recursos sobrenaturais do Espírito Santo, operado por meio dos crentes em Jesus. São os crentes que são usados por Deus. Né, irmãos? Cuidado com a religiosidade desse mundo, porque ela está atrapalhando a cabeça de muita gente.
Ora, irmãos amados, tenha paciência. Me diga aí, irmão, se eu estou errado no que eu vou falar para você. Me diga aí se eu estou errado. Ô Eduardo, o preço que a gente paga para ser crente, Eduardo, quantas coisas você não se priva para ser crente? De quantas coisas você não abre mão da sua vida, que você podia fazer, e você abre mão em nome do reino de Deus? Diga aí, irmão Samuel, quantas coisas o senhor não abre mão juntamente com a sua família, por causa do reino de Deus? Eu vou falar das irmãs, diga aí, irmã Francineuda, irmã Vanessa, irmã Maria, irmã Marilene, não é, irmã Iraci, todas as irmãs que aqui estão, de quantas coisas você não abre mão, irmão, para poder sentir um pouco da glória de Deus na sua vida? Agora, paciência, irmão. Você vê uma pessoa toda desconcertada. A gente tem que ter tanto cuidado, irmão, com essas coisas. Eu estava observando que, me perdoe e me corrija, Jolei, se eu estiver sendo muito radical. Mas eu estava observando que alguns movimentos que têm entrado na igreja hoje, que há algum tempo não tinha, eles são movimentos tão carnais, que limitam tanto as coisas do mundo. Você já viu que as danças, não é? As danças. Já viu? Turma do chip. Já viu o povo do rap? Não é a mesma coisa? É ou não é? Não é o dançador de rap? Aí tem um dançador de rap frustrado que vem dançar na igreja. E tem pessoas seguindo essas pessoas como se aquilo fossem dons espirituais. Como se fossem coisas do céu. Irmão, aquilo não transforma ninguém. Você sabia disso? Qual é a transformação que traz? Sejam sinceros, irmão. Fale comigo assim, diga para mim. Qual é a transformação que traz? Porque eu estava num lugar onde apagaram as luzes. Na hora da pregação, diminuíram as luzes há poucos dias. Se eu soubesse que era daquele jeito, eu nem tinha aceitado o convite. Mas eu fui mandado lá, por isso que eu fui obrigado. Apagaram as luzes. Ninguém abriu a Bíblia. Irmão, pegue a sua Bíblia e abra comigo no livro dos Atos dos Apóstolos. Ninguém abriu, eu fiquei observando. Porque as luzes estavam apagadas, não tinha nem como o povo ler. Eu olhei se ia sair a letra no telão, não saiu a letra no telão. E eu comecei a pregar, eu sentia uma coisa de Deus, assim, uma coisa especial. Mas ninguém expressava uma reação sequer. Lá no meio alguém dizia, oh glória, ecoava. Aleluia, ecoava. Mas no sentido geral, as pessoas mornas. Aí agora, né, vamos ouvir um louvor agora, irmão. Depois da pregação, que palavra maravilhosa. Aí na hora do louvor, aí... eu olhei para os obreiros tudo. Ah, cambada. Não é isso, irmão, a manifestação do Espírito Santo de Deus. Não é isso que eu estou pregando essa noite. O Espírito Santo de Deus, quem é usado pelo Espírito Santo, não imita coisas do mundo. Quem é usado pelo Espírito Santo de Deus, imita coisas do céu. Eu já vi irmãs do círculo de oração dançando no meio da igreja, mas não é uma dança mundana, não é um pagode não é um funk, não é um rap não. Você já viu irmãos do círculo de oração dançando no meio da igreja, sendo usado em danças espirituais? Você sente a glória de Deus quando aquelas irmãs se levantam, quando aqueles irmãos se levantam. Agora eu vou dizer, eu estou falando isso... parece um radicalismo, ó. Eu não estou falando diretamente, estou medindo bem as palavras. Eu estou dizendo, irmãos, cuidado para não serem enganados. Porque tem uns dançadores de rap aí, que não tem compromisso com a palavra. Anda de qualquer maneira, fala qualquer coisa. Não é, irmãos? Vai a qualquer lugar, sem nenhum pudor, sem nenhum temor a Deus. E depois vai para a igreja dizer que é usado nos santos dons. Não, irmão, eu prefiro acreditar que os crentes da minha igreja são usados. Porque eu observo eles de joelho. Eu estava ontem numa reunião observando as irmãs do círculo de oração, orando. A reunião estava difícil. Mas eu estava feliz, estava sentindo paz no coração. Porque
Porque na minha cabeça eu disse assim, eu tenho certeza que elas estão me incluindo naquela oração que elas estão fazendo ali. E para a glória de Deus, deu tudo certo na reunião. Eu prefiro acreditar que esses irmãos que eu conheço, que abrem mão do mundo pelas coisas de Deus, são usados nos santos dons. Até porque está na palavra de Deus. Preste atenção, irmãos, agora eu vou terminar. É por meio da igreja que o Espírito Santo manifesta ao mundo o poder de Deus. É por meio da igreja. Abra sua carta, sua Bíblia, na carta aos Efésios. Abra aí sua Bíblia na carta aos Efésios. Capítulo de número 3. Olha o versículo de número 10. Eu vou terminar aqui. Porque você observa, olha só. Quem é que Deus usa nos dons? Vê se eu estou inventando alguma coisa ou se tem base bíblica. Porque no versículo 10 diz, para que agora? Pela igreja. Por quê, irmão? Pela igreja. Pela igreja. Nós somos membros de quem, irmãos? Da igreja. A igreja é como um corpo e nós somos membros do corpo. Mas para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Você observa agora pela igreja. A multiforme sabedoria de Deus diz respeito ao quê? Aos dons. A coisas do céu. Através da igreja, o mundo vê que Deus existe. Aleluia. Você concorda comigo? Através da igreja, o mundo vê que Deus cura. Você já viu alguém dizer assim, meu Deus, aquele homem ali era um beberrão, andava na rua bêbado. Olha como ele anda agora. Todo de terno e gravata. Já internaram ele na clínica de recuperação 10 vezes e não deu jeito. Com o tempo ele volta a beber. Mas ele de repente foi para a igreja e está na igreja agora andando de terno e gravata com a Bíblia debaixo do braço, dizendo que vai morar no céu. Isso é real? Isso existe? Na história da nossa igreja, diz que os jornalistas ouviam dizer que o Espírito Santo de Deus baixava na Rua Azusa. E eles foram lá para saber que história era essa, que espírito era esse que baixava. E a história diz que eles chegavam lá e viram crianças. Está registrado lá, que eles viam crianças correndo de um lado para o outro, de braços abertos. Corria e ia até a parede, voltava e ia até outra parede, voltava e até outra parede, como se estivesse imitando um avião e falando coisas que eles não entendiam. E o jornalista registrou no jornal, vou trazer aqui para mostrar aos irmãos. Não tem outra explicação senão dizer que algum espírito baixa naquele lugar, porque criança não brinca daquele jeito. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus mostrando ao mundo por meio da igreja que Ele existe, através dos santos dons espirituais. Faça o seguinte, tem alguém doente perto de você? Tem alguém doente no seu convívio? Faça um convite para ele. Diga assim, vamos sábado lá na igreja, é Santa Ceia. Vamos ver como é bonito a Santa Ceia dos crentes. E vamos lá, porque Deus pode lhe curar naquele lugar. Enquanto você está lá adorando a Deus, enquanto você está ouvindo a palavra, enquanto você está ouvindo os louvores, de repente você pode procurar a enfermidade e ela não está mais lá. Qual é a explicação? É porque os crentes são feiticeiros? Não. É porque o Espírito de Deus que está naquele lugar, por meio da igreja, ele manifesta a sua multiforme sabedoria, a sua glória no meio do seu povo. Deus, irmãos, Deus, tá certo? A igreja é usada, agora, a igreja é usada por Deus. Eles são dados à igreja para a sua edificação. E aí nós terminamos agora, voltando a nossa Bíblia em 1 Coríntios. Só para mostrar a vocês o propósito na Bíblia, capítulo 14. Olha o versículo de número 12, o que é que diz? Diz assim, olha os propósitos dos dons espirituais. Primeiro, os dons espirituais são para a edificação da igreja. Se não for para a edificação da igreja, não é dom espiritual. Se for para a fama de alguém, é dom do Espírito Santo? Não.
Tá certo? Agora olha só o versículo 14. Aliás, me perdoe, capítulo 14, versículo 12. Diz assim, ó: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles, para a edificação da igreja. Olha como é bonito, irmão, estudar a Bíblia. Procure sobejar nele. Agora saiba o real propósito dos dons, para a edificação da igreja. E quer ver mais um propósito, e agora eu termino, em nome de Jesus, para o crescimento espiritual da igreja. Olha o versículo de número 4. Ainda no capítulo 14, no versículo 12, nós temos ali que é para a edificação da igreja. Olha o capítulo 14, versículo 4. Diz assim, ó: e o que fala língua estranha, edifica a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu falei primeiro, no versículo 12, eu falei para a edificação da igreja. Agora olha aqui, versículo 5. E eu quero que todos vós falem línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas estranhas, que vos aproveitaria se vós não falassem, ou por meio da revelação, ou por meio da ciência, ou por meio da profecia, ou por meio da doutrina. Ou seja, além da edificação da igreja, existe também o que, irmãos? O crescimento espiritual. Você observa, eu vou dar para vocês 2 propósitos dos dons espirituais essa noite. Primeiro, a edificação da igreja. Segundo, o crescimento espiritual da igreja. E eu vou falar mais uma coisa para terminar, em nome de Jesus. Se prepare, porque quando nós chamamos coisa ruim, a coisa ruim vem. Não chame coisa ruim para a sua vida, não. Agora, quando nós chamamos as coisas do céu, elas vêm, irmãos. Aleluia. Você sabia? Se você não é batizado no Espírito Santo, peça a Deus: Senhor, me batiza, porque você vai ser batizado. Se você nunca foi usado por Deus nos santos dons espirituais, diga: Senhor, comece a me usar, porque Deus vai te usar e você vai experimentar como é bom ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou terminar contando aos irmãos, nós vamos orar, contando aos irmãos que... Tomar água para não fazer desfeita, o meu amigo que me deu água. Você observa que eu vou terminar compartilhando com vocês uma experiência que eu tive. A primeira igreja que eu preguei lá em Parnamirim, lembra qual foi? Monte Castelo 2, campanha da Ponte da Vitória. Era o Wilton, dirigente. Ele fez uma ponte assim e mandava o povo orar e passar pela ponte. Deu uma confusão danada. Foram denunciar ele com o pastor presidente e para tirar a ponte, que não era de Deus, o povo cru que tinha na igreja. Então, vontade de fazer uma ponte daquela para a gente passar por cima, irmão. Pela fé, quero ver a fé do povo. Verdade, vez por outra a gente tem que fazer umas coisas de fé. E aí fizeram, e tiraram a ponte, queimaram. Eu preguei na abertura da campanha da Ponte da Vitória e preguei no encerramento da campanha algumas semanas depois. Eu lembro que eu preguei na abertura e a palavra foi sobre o dom da fé. Eu expliquei a fé como virtude do fruto, eu expliquei a fé como fé natural, como fé salvífica ou fé para a salvação, e eu falei da fé como dom. Eu disse, irmãos, o dom da fé é aquele dom que Deus nos concede, que é aquele dom que você é capaz de crer que Deus pode tirar uma montanha de um lugar para o outro. E ainda que a minha fé fosse o tamanho do grão de uma mostarda, diria aquele monte: sai daqui para acolá. E foi a palavra naquela noite: fé, tenha fé. E Deus operou de uma forma maravilhosa aquela noite. E eu lembro que voltei no encerramento. E um irmão veio contar o testemunho. Disse: irmão, vou contar o testemunho. Deram a oportunidade para o povo contar o testemunho da campanha. Ele disse: eu quero contar o testemunho da campanha. Na abertura trouxeram esse menino para pregar. Eu era bem jovem ainda, trouxeram esse mesmo menino para pregar na abertura.
Gostava muito de Wilton, ainda gosto muito dele. E ele pregou sobre fé. E eu fui demitido da minha empresa, do meu trabalho, e recebi um dinheiro, vamos supor o equivalente a R$4.000. Eu não lembro exatamente o valor agora. E ele disse: irmão, eu coloquei no meu coração um propósito de comprar uma casa. E eu disse a Deus na campanha: Senhor, eu tenho fé, me ajuda para que a minha fé seja o tamanho do grão de uma mostarda. Porque eu diria aquele monte sai daqui para acolá, e eu creio que eu vou comprar uma casa por R$4.000. E ele disse: irmão, conhece seu não sei quem, que mora lá no início da rua, que é a Monte Castelo 2 anos, ficava naquela avenida principal, né? Que vai lá para a Passagem de Areia ali. Um galpão, lembra? Um galpão bem grande que tinha na esquina. Uma Francineuda lembra. E ele disse: irmão, lembra, irmão, seu fulano que mora lá no início da rua? E ele disse: eu passei na frente daquela casa, porque a placa tem uma placa de venda. E eu disse assim: quanto o senhor quer nessa casa? Vamos supor que ele tinha 4, e ele disse, ele pediu 5 vezes mais. Ele disse: é 20. Você tem quanto? Ele disse: eu só tenho 4. Aí ele disse, aí ele olhou para mim e deu uma risada. R$4.000 para quem quer comprar uma casa de 20. Ele disse: mas está escrito na palavra de Deus, que ainda que a minha fé fosse do tamanho do grão de uma mostarda, diria aquele monte, sai daqui para acolá, e ele sairia. E ele disse, irmão, disse aquilo, ele ficou dando gargalhada. Só que no Nordeste tem o fenômeno das dunas móveis. São dunas temporárias, não é? Que o vento sopra para um lado e as dunas de areia vêm para um lado. E depois o vento sopra para outro e as dunas vão para o outro lado, vão para onde o vento sopra. E ele disse, irmãos, naquela semana começou a dar o vento, e aquela montanha de areia que tem atrás da casa dele começou a encostar na parede da casa dele. E ele não pôde mais conter a areia que encostava na parede da casa. E ele disse, eu passava lá e dizia, ainda que a minha fé fosse o tamanho do grão de uma mostarda, ele disse, eu colocava a mão em direção àquela casa. Diria aquele monte, sai daqui para acolá. E ele sentado na cadeirinha de balanço, rindo da minha cara, dizendo, vai para lá, irmão, tá um pobre coitado, não tem dinheiro para comprar uma casa dessa não, homem. E ele disse que passava, chorando, humilhado, mas crendo no milagre de Deus. Ele disse, irmãos, a duna encostou na parede de trás da casa. A defesa civil mandou o homem deixar a casa. Sai da casa que a casa está condenada. Vamos demolir sua casa, ninguém pode morar mais aí, porque a duna vai cobrir sua casa e vai matar todo mundo. Aí ele disse que o homem correu atrás dele. Quem sabe onde mora aquele irmão? Aí chegou lá e disse, irmão, tu ainda tem aqueles R$4.000 para comprar a casa? Aí ele disse, tenho. Pois me dê, que a casa é sua. Aí o irmão disse, aí eu fui lá, pá, deu os R$4.000. E ele saiu rindo de mim, tá aí, peguei o besta. Aí ele disse, aí eu fui lá para frente da casa, dobrei meu joelho e disse, Senhor, eu vi uma pregação da tua palavra. Ainda que a minha fé fosse o tamanho do grão de uma mostarda, diria aquele monte, sai daqui para acolá. E ele disse, de repente, eu ouvi um barulho, se aproximando de mim. Aí se aproximou um homem numa reta escavadeira. Aí disse assim, Senhor, o senhor é o dono dessa casa? Ele disse, sou. É porque a gente está precisando de areia para tampar os buracos do prefeito, que ele nunca tampou na rua. Lembra dessa história? Que ele nunca tampou aí na rua. E a gente está, o único lugar que tem para tirar areia é no quintal da sua casa. Será que o senhor não autorizava tirar areia? Ele disse, claro, pode derrubar até o muro. Ele disse, a máquina derrubou o muro e a caçamba entrou de ré e começaram a carregar areia. Carregaram a primeira caçamba, carregaram a segunda caçamba, carregaram a terceira caçamba. E ele disse que sentado chorando, dizendo, ainda que a minha fé fosse do tamanho do grão de uma mostarda, diria aquele monte, sai daqui para acolá. E ele disse, irmãos, para a glória de Deus, limparam todo o meu quintal. Fui lá no corpo de bombeiro, o oficial chegou lá e disse, o que aconteceu? Eu disse, Deus removeu o monte desse lugar. O dono da casa voltou lá e disse assim, não, a casa é minha. Ele disse, não, senhor, você vendeu para mim, Jesus me deu, Jeová me deu. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmão? Para você sair daqui essa noite crendo. Você é crente. E se você crê, meu irmão, em Cristo Jesus,
o nome de Deus vai ser glorificado. E essa igreja vai ser mais edificada por meio da sua vida. Aleluia. Porque se você crê, Jesus ele pode lhe conceder o dom da fé essa noite. E você crê que o sobrenatural pode acontecer agora. Aleluia. Jesus pode lhe conceder os dons de curar e você ser curado, meu irmão. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, porque Jesus está presente nesse lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Para muitos isso não é nada, mas para os que creem é o sinal que a chuva vai cair. Aleluia! Há milagres se aproximando desse lugar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você crê no milagre de Deus? Diga amém. Diga amém. Continue crendo. Porque eu vou terminar, mas eu vou dizer só mais uma. Meio minuto. É porque continue crendo. Você já viu o milagre da multiplicação dos pães? Irmão Samuel, o senhor vai orar. Você já viu o milagre da multiplicação dos pães? Quando menos esperaram, já tinham que recolher os pedaços. Você já observou, irmão Paulo, o senhor regendo o coral? Parece que nada está acontecendo, mas de repente o senhor percebe que o milagre aconteceu. Amém. A senhora já observou, irmã Maria, a senhora lá sentada de frente daquela máquina de costura, fazendo bainha de calça, o dia todinho, porque não é um trabalho fácil, a coluna é só a graça de Deus. Agora a senhora imagina, ninguém diz nada. Agora quando a senhora menos esperar, o milagre de Deus aconteceu. Amém. Já pensou, Eduardo, você trepado numa escada colocando câmera, até não sei que hora da noite. Ninguém diz assim, não, aquele ali está bem longe de Jesus. Mas quando menos esperar, o milagre de Jesus aconteceu. Glória a Deus. Não sei se você está percebendo, mas o Senhor Jesus está nesse lugar essa noite para operar milagre em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus.